Olá, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos iniciar uma nova série de vídeos no canal, que vai ser a respeito de questões comentadas da prova do Enem. Bom, inicialmente eu dei preferência para a prova de códigos e linguagens, porque eu acho que tem uns aspectos interessantes a respeito dessa prova que podem ser usados na prova de redação. E que também tem os seus segredos, embora muita gente ache essa prova maçante e que muitas vezes acaba comprometendo o tempo da própria redação. E é esse o meu objetivo nessas aulas, a fim de poder elaborar com exatidão aquele esquema que eu passei nas aulas anteriores. Então vamos iniciar essa correção. Bem, a primeira dica que eu dou em relação à prova de interpretação de texto é: nunca leia o texto de primeira. Não se pode ler o texto de primeira, porque muitas vezes o enunciado já te diz exatamente no ponto que você deve captar do texto para poder responder a questão. E a gente vai percebendo isso à medida do que eu for postando os vídeos. Essa questão foi a questão de número 96, da prova azul, se eu não me engano. E é uma questão que eu considero de nível fácil, porque ela te exige um conteúdo básico da área de linguagem, que são as funções da linguagem. Vamos lá. Bom, o enunciado diz assim: nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo da produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Aí vem as 5 alternativas. Bom, a primeira coisa que você deve fazer, no caso, ao resolver uma questão de interpretação de texto, é a seguinte: grifar o gatilho da questão, no caso o gatilho do enunciado. Então aqui ele já se refere à metalinguagem. Então a partir desse ponto você já consegue filtrar o assunto que você tem que buscar, no caso na sua cabeça, para poder responder essa questão. A partir do ponto que se trata de uma questão sobre metalinguagem, daí a gente passa a buscar o que ela está pedindo. Então aqui ela refere o seguinte: essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato de... Bom, eu vou entender que você sabe o que é metalinguagem. Para quem não sabe o que é metalinguagem, eu sugiro que estude sobre isso, funções da linguagem. Bom, geralmente é o primeiro capítulo presente em qualquer gramática, em qualquer livro de português, porque ele é o básico que você precisa saber. Então a gente entende o que como metalinguagem? Metalinguagem pertence àquela coisa do mecanismo da comunicação, que é aquela coisa de código, emissor, mensagem, enfim. No caso da metalinguagem específico, é quando o código fala sobre o próprio código. Como assim? Bom, vamos colocar um exemplo de um filme. Um filme que fala sobre um filme, de como se faz um filme. É uma metalinguagem, entende? A metalinguagem não só é presente no texto, ela é presente em todos os códigos possíveis. Enfim, um fotógrafo tirando uma foto no espelho, o pintor pintando um autorretrato, são metalinguagens, porque o próprio código fala sobre o código, entende? Eu sei que parece muito bizarro, mas é isso, o básico é isso. Então assim, entendendo sobre metalinguagem, a gente vai para a alternativa. A gente volta para o texto. Só depois de ler o enunciado que a gente vai no texto. E esse texto em específico, você consegue matar a questão só no primeiro período. Se você reparar aqui, ó, ler não é decifrar. Como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. Aqui você já percebe que o texto está falando sobre o que é um texto. Então é uma característica de uma metalinguagem. Então aqui você já consegue matar a questão. Quer ver? Olha só, vamos para as alternativas. A alternativa A diz ressaltar a importância da intertextualidade. Bom, metalinguagem não é ressaltar a importância da intertextualidade. Bom, propor leituras diferentes das previsíveis. Também metalinguagem não é isso. C. Apresentar o ponto de vista da autora. Metalinguagem não é sobre isso. Letra E. Focar a participação do leitor. Também não é sobre isso que a metalinguagem diz. Então, um aspecto que evidencia a metalinguagem só pode ser a alternativa D, que é discorrer sobre o ato da leitura. Tá vendo que está claro aqui? Discorrer sobre o ato da leitura. O texto fala sobre o ato da leitura, o código falando sobre o código. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D, metalinguagem. Ela não dá para tirar muito proveito para a questão da redação, assim, não tem nenhuma sacada que pode fazer algum parâmetro para a redação. Mas é interessante que você perceba a questão do posicionamento de uma questão, de ser objetivo. Então, se é isso que você tem que fazer, primeiro você tem que ir no enunciado, depois você volta para o texto, e só assim você responde as questões. Enfim, essa é a primeira aula, eu pretendo moldar ela de maneira mais objetiva, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.